Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio. Eu sou Gabriel Chianca, aqui também estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prates, Francisco Pires e Margarida Gutierrez. O assunto, como não poderia ser diferente, é chamado pela reunião do Comitê da Política Monetária, que vai acontecer amanhã, na quarta, reunião do Copom. Por isso, a palavra já começa com o nosso especialista em política monetária, Antônio Lixa. Bom, muito obrigado, Gabriel. Tá? Então, amanhã teremos a nossa reunião Na verdade, a reunião começa hoje, amanhã que sai a decisão do Copom. As expectativas são de que a taxa Selic aumente novamente, não? Provavelmente em 0,75. Segundo a curva de juros, a probabilidade de aumento de 0,75% amanhã chega a 84%. Tá? Então, existe uma probabilidade elevada de ter esse aumento de 0,75. Se não for esse aumento de 0,75, o outro 16% que se espera é para um aumento um pouquinho maior, de 1%. Grande parte do debate sobre política monetária tem estado, neste mês de abril, final do mês de abril, começo do mês de maio, voltado ao problema da desancoragem das expectativas de inflação para 2022. Tá? A partir do mês passado, abril, as expectativas do Boletim Focus começaram a se aumentar em relação ao que seria a meta esperada para o ano que vem. Não? A meta de inflação para 2022 é 3,5%. Tá? Na semana passada e esta semana, a mediana das expectativas de inflação estava em 3,61, ou seja, um pouquinho acima de 3,5. Tá? Se bem que nos últimos dias essa mediana tem aumentado. Não? Tem um levantamento feito por alguns jornalistas em relação àquelas empresas que mudam suas expectativas, e segundo esse levantamento estaria em 3,69, não? Ou seja, estaria subindo. Então, a pergunta que se tem é sobre se existe essa possibilidade ou não de ter uma desancoragem, não? Da inflação esperada para 2022, tá? Ou não. Tá? Isso para destacar o seguinte, não? Lembremos o seguinte, a política monetária tem os efeitos, começam os efeitos quase que imediatamente, depois de ter alguma decisão, mas a transmissão de toda a política monetária dura quase 18 meses, um ano e meio. Tá? Então, o horizonte relevante, quando são tomadas as decisões de política monetária, esse é o horizonte de um ano e meio. Tá? Estamos chegando já quase no meio do ano de 2021, então o horizonte temporal relevante passou a ser já 2022 e não tanto 2021. Provavelmente esta vai ser a última reunião em que se tem algum debate sobre 2021, sobre a inflação esperada para este ano, mas todo o debate está concentrado para o que esperar para 2022, e aí está o tema da desancoragem. Tá? Alguns críticos do Boletim Focus têm levantado algumas hipóteses sobre se o Boletim Focus é um bom guia ou não para a política monetária. Tá? Isso é um debate um pouco, digamos, mais acadêmico, um pouquinho mais teórico, tá? Do que a gente faz normalmente aqui. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, as expectativas de inflação, elas podem errar. Na verdade, o que a gente faz é, usando a informação disponível no momento, aquela que nós temos como relevante, nós tentamos fazer a melhor projeção ou previsão possível. Isso não impede de que, após a expectativa, formar a expectativa, aconteçam eventos inesperados, não? O pessoal chama isso de choques, que possam mudar, tá? Essas expectativas. Tá? Então, nada garante de que a gente possa acertar a expectativa. Tá? Agora, quando a gente analisa as expectativas do Boletim Focus, em períodos longos, a gente não vê grandes viés. Ou seja,
Se você pega períodos de 10 anos, pode encontrar um viés, não? Pode ser que o foco subestime a expectativa, mas em períodos mais longos, acho que não. Tá? Você tende, em alguns períodos, a subestimar e, em outros períodos, a subestimar a inflação. Tá? E, por outro lado, também, pode ser que a dispersão, ou seja, o erro que você comete entre o que você esperava e a inflação efetiva seja grande, ou seja, existe uma grande dispersão. Tá? É claro que eu gostaria, do ponto de vista estatístico, ter expectativas que não tivessem grande viés e expectativas que não tivessem muita dispersão. Do ponto de vista estatístico, isso que seria ótimo. Tá? Mas se acontecem choques, não temos como controlar isso. Tá? Então, apesar de que você possa encontrar que você subestima a inflação ou sobreestima a inflação, ou você erre por muito pouco, tá? A política monetária não pode abandonar as expectativas de inflação e a coleta que é feita, por exemplo, pelo Banco Central, como um guia para a sua política monetária. Tá? Então, isso é uma questão mais de discussão teórica, tá? Mas que, digamos, de uma defesa do que seria o boletim foco. É claro que isso tem muitos problemas, tá? Pode ser de que não existam bons incentivos dentro do boletim foco, poderia ser melhor desenhado para criar incentivos para os agentes melhorarem a sua competência, tá? Mas, por outro lado, uma alternativa disso seria usar alguma outra expectativa de inflação, por exemplo, aquela que existe nos ativos financeiros. Tá? A Andima calcula a inflação implícita em alguns ativos financeiros, tá? E pode ser que essa inflação implícita possa estar mais próxima da verdade, ou ser um melhor estimador, da expectativa de inflação. O problema da inflação implícita calculada pela Andima é que ela tem um componente dentro dela não observável, que é o prêmio de risco de inflação, que não é fácil de estimar. Tá? Em consequência, por isso é difícil utilizar a inflação implícita como guia, muitas vezes, e a gente acaba utilizando o boletim Focus. Tá? Apesar de que a gente tem críticas sobre a forma como é desenhado, ou como os incentivos que existem para eles atuarem dentro desse levantamento que é feito pelo Banco Central. Tá? Mas, voltando ao nosso tema principal, que é o tema sobre a desancoragem da inflação para a expectativa de inflação para 2022. Agora, no final de abril, a mediana para a expectativa, não? A mediana estava em 3,61, tá? Mas quando a gente não olha a mediana, olha a distribuição dessas expectativas, 70% dos analistas acham que a inflação vai estar dentro do intervalo que, digamos, inclui 3,5 para o ano que vem. Digamos. O intervalo normalmente está entre 3,4 e 3,8. Então, os 70% estão aí. 20% dos analistas acham de que a inflação ano que vem estará acima desse intervalo. Tá? E só 5% acham que estará abaixo desse intervalo. Tá? Então, a distribuição apresenta uma assimetria, com mais analistas pensando de que a inflação estará acima do intervalo, digamos, onde está a meta do ano que vem. Essa assimetria na distribuição levou a que o diretor de política monetária do Banco Central, não, Bruno Serra Fernandes, e alguns analistas de mercado dissessem de que existe um indício de que existe uma desancoragem nas expectativas para o ano que vem. Tá? Em especial porque está subindo, não? Nas últimas semanas, especialmente na última semana, tem subido bastante a expectativa de aqueles agentes que estão mudando suas expectativas, estão subindo. Tá? Então, por enquanto, na última reunião do Copom, essa posição de desancoragem foi minoritária. Tá? A palavra que apareceu na ata do Copom foram diversos membros do Copom, tá? Isso significa de que foram minorias, tá? E, por outro lado, na última ata do Copom, não apareceu na listagem, no balanço de risco, não? Na listagem do balanço de risco, esse tema da desancoragem de riscos para 2022.
Tá? É claro que um tema importante para pensar a desancoragem de risco é o que vai acontecer com a taxa de câmbio. Tá? O Copom não tem tratado desse tema, tem sido relativamente omisso sobre o tema. É claro que ele tem um certo temor de que, se ele falar sobre câmbio, os analistas comecem a ver se ele tem ou não uma meta para a taxa de câmbio. Tá? Mas, de qualquer forma, o tema da taxa de câmbio é um tema central para pensar expectativas para 2022. Tá? Ou seja, é claro que, por enquanto, quando a gente olha para o Boletim Focus, se espera que o câmbio fique, este ano e o ano que vem, no patamar que se encontra hoje, mais ou menos a R$ 5,40. Tá? Mas, de qualquer forma, a manutenção da taxa de câmbio nesse patamar cria alguma pressão sobre a inflação do ano que vem, tá? Porque existe o canal do câmbio, não? Parte do ajuste cambial que aconteceu nos últimos meses ainda não chegou no preço no varejo. É muito forte no atacado, mas ainda não chegou no varejo. Então, existe um certo temor de que exista um repasse dos preços que estão no atacado para o varejo, e então o tema do câmbio é um tema delicado, importante para a expectativa do ano que vem. O outro tema é sobre se as expectativas deste ano, que estão subindo, vão contaminar ou não a inflação do ano que vem, tá? Especialmente porque parte das expectativas tem um componente inercial importante, e o aumento das expectativas deste ano pode contaminar a expectativa do ano que vem. Então, câmbio e inércia inflacionária são importantes para discutir a inflação, a expectativa de inflação do ano que vem, que estão subindo. Como que a gente espera que seja encaminhada a discussão de amanhã? Tá? Então, provavelmente o aumento dos juros deve ser esse patamar que a gente falou, 0,75, mas toda a discussão vai estar na comunicação, ou seja, como será feita a orientação futura. Tá? E aí você tem dois temas principais na comunicação futura. Uma, sobre se a normalização vai ser parcial ou não. Esse foi um tema que foi colocado na última ata do Copom, se colocou a palavra parcial, o que é um sinal de que os juros não iam chegar aos juros neutros no final deste ano. Tá? Isso foi bastante contestado pelo mercado. Tá? Isso significou uma forte pressão, especialmente nas entrevistas do presidente do Banco Central, não, do Roberto Campos Neto, que foi obrigado a dizer de que o fato da normalização ser parcial não é um compromisso. Ele falou, não está escrito na pedra, essas são as palavras dele, sino que ele tomava isso mais como um sinal, tá? E não como um compromisso a ser seguido, tá? Mas que, de qualquer forma, ele teve que, em alguns momentos, dizer que, se for necessário, o Banco Central aumentaria os juros até o patamar do que seria, digamos, compatível com os juros neutros no final do ano, tá? Digamos, por volta de 6,25. Tá? Então, aí tem uma discussão sobre se essa palavra parcial continuará ou não junto com normalização. O outro tema importante é sobre se, no balanço de risco, quando seja feito a listagem do balanço de risco para o ano que vem, seja colocado ou não dentro desse balanço de risco a desancoragem das expectativas para 2022. Tá? Porque, se você colocar dentro do balanço de risco a desancoragem e tirar a palavra parcial, vai ser um sinal claro de que a normalização, não, dos juros será total, ou seja, que no final do ano a Selic não estará em 5,5, como se esperava um mês atrás, senão que estará mais próxima dos juros neutros, digamos, 6,25. Tá? E com isso, então, a política monetária no final do ano deixará de ser uma política monetária
estimulativa, ou seja, deixará os juros estarão mais ou menos no patamar dos juros neutros. Tá? Uma aposta é que, por outro lado, digamos, existem divergências dentro do Copom. Provavelmente, nas últimas reuniões, tem ganhado espaço dentro do debate o pessoal que é a favor do aumento dos juros, na gíria, no jargão do mercado, o pessoal que é mais falcão, tem ganhado algum espaço dentro do Comitê de Política Monetária, tá? E provavelmente eles são mais a favor de retirar a palavra normalização parcial, deixar só normalização, para dar a possibilidade de aumentar mais os juros até o final do ano, tá? E devem ser a favor de colocar dentro do balanço de risco essa desancoragem, tá? A desancoragem de expectativa para 2022. Tá? A minha opinião é que provavelmente o Copom não colocará amanhã, dentro do balanço do risco, esse tema da desancoragem das expectativas. Tá? O balanço de risco vai ter outros temas para tratar lá, não? Ou seja, temos o tema do preço das commodities no mercado internacional, temos o balanço fiscal, temos o nível de atividade, não? A retomada da economia este ano. Tá? Então, podemos ter esses temas, podemos discutir esses temas dentro do balanço de risco, mas provavelmente a desancoragem das expectativas de inflação não estará dentro desse grupo, que estará dentro do balanço de risco. Tá? Então, esse seria um pouco, digamos assim, o debate que me parece que vai ser colocado amanhã, tanto em termos de decisão sobre juros, que me parece mais definida, e o debate especial sobre comunicação, ou seja, como será feita a orientação futura. Eu queria fazer um pequeníssimo comentário a propósito do que o Lixa falou, disse. É o seguinte, sobre essa questão do balanço de riscos e como é que está colocada hoje. Porque se nós olharmos o desempenho da economia nesses primeiros meses do ano, tivermos em conta a expectativa dominante no início do ano, a gente vai ver que as coisas têm caminhado de maneira bem diferente do esperado. E esse comportamento diferente do esperado da economia, que, no fundo, é a justificativa forte para essa crescente preocupação com a inflação e para o fato de que a gente está com uma elevação, com um aperto da política monetária em curso, né, que começou na reunião passada do Copom, dando a partida no movimento de alta de juros, que está se discutindo até onde ele vai, o quão longe ele ficará no final desse ano da chamada taxa neutra. O Banco Central estima que a taxa neutra, a Selic, a taxa neutra de juros, seria levar a Selic para algo entre 6,25 e 6,50. E pelo menos no comunicado da reunião anterior, que o Lixa se referiu, ele falou muito da normalização parcial esse ano, sugerindo que não chegaria lá, ou seja, manteria a política monetária no terreno estimulativo. Mas o fato concreto é o seguinte, que eu queria comentar brevemente, é que no início do ano a gente tinha expectativas muito diferentes em relação à inflação, por um lado, e à atividade econômica, por outro. Em relação à atividade, a percepção dominante é que nós teríamos um primeiro trimestre de queda do PIB e, muito possivelmente, um segundo trimestre também. Então, esse era o quadro que se tinha, a recuperação da economia. Em geral, os analistas trabalhavam com a ideia de uma queda do PIB em 2 trimestres e uma recuperação no terceiro e quarto. Então, as estimativas para o crescimento esse ano envolviam essas trajetórias ao longo do ano bem distintas, na verdade. E, por outro lado, bem no início do ano, para vocês terem uma ideia de como é que as expectativas de inflação estavam acomodadas, se a gente pegar o relatório Focus, que o Lixa citou tanto, o relatório Focus, a mediana das projeções de inflação para esse ano estava em 3,3. O mesmo Focus agora já subiu para 5, a estimativa de inflação, em pouco tempo, do início do ano para cá.
e alguns dos analistas mais influentes projetam, na verdade, a inflação um pouco acima desses 5 que o Focus está projetando. Mas o fato que eu queria chamar a atenção é que as coisas se passaram de modo diferente, não só em relação à inflação, mas também em relação à atividade econômica. Quer dizer, com os dados que foram saindo da atividade econômica em janeiro e fevereiro e as indicações que se tem no momento há uma expectativa de uma queda, a ver a intensidade, mas ninguém tem dúvida que vai haver os dados vão começar a sair essa semana sobre a atividade econômica, vão mostrar um recuo da atividade econômica em março, relevante, mas também já os indicadores de confiança já estão estabilizando, ensaiando aqui e ali alguma recuperação, a interrupção da atividade econômica por causa da pandemia já foi bem flexibilizada em abril. Então, o quadro, o que se tem hoje é que, esse é o ponto que me parece importante quando a gente analisa o balanço de riscos, em relação à inflação, de um lado, a atividade do outro, e o Banco Central agindo, né, levando em conta essas duas questões, a atividade e a inflação, é que os dados que já saíram da atividade praticamente descartam a possibilidade de ter havido queda do PIB no primeiro trimestre. A gente vai ter uma ideia mais clara disso a partir dos dados que vão sair agora de março. Vão começar essa semana, já sai indústria e comércio e tal, já são os primeiros indicadores relevantes. Mas o fato é que tudo indica que a gente vai ter um pequeno crescimento do PIB do primeiro trimestre na comparação com o quarto trimestre do ano passado, e não queda, como se imaginava, e um crescimento do PIB mais relevante do que esse, na comparação primeiro trimestre contra o primeiro trimestre do ano passado. Então, esses dois indicadores vão mostrar crescimento, que não era o quadro que se tinha no início do ano. Por outro lado, a inflação não só teve as projeções, a expectativa de inflação, pegando focos, teve essa elevação brusca de 3,3 para 5 em pouco tempo, como isso veio acompanhado de uma subida, por exemplo, a Selic para dezembro desse ano, que o Focus projetava no início do ano, no primeiro levantamento de janeiro, era 3,25. Agora já está no levantamento de ontem, divulgado ontem, o Focus divulgado ontem, já está em 5,50, a Selic para o final do ano. A taxa de câmbio esperada pelo mercado no início do ano, para dezembro, era R$ 5,00 por dólar. Agora já está em 5,40, fechou para o final do ano. Então, você teve uma pior, ao mesmo tempo que você teve uma surpresa positiva do lado da atividade econômica, você está tendo uma piora da inflação, câmbio e juros, muito significativo. Então, é nesse contexto que o Banco Central vai tomar a decisão amanhã sobre juros, e vai certamente, o mais provável é isso que o Lixa falou, de subir mais 0,75, e a discussão é até onde vai esse ciclo, e como o Lixa comentou. Mas o ponto aí, só que fechando, que eu queria destacar é isso, é que houve uma mudança relevante nesse balanço de riscos, que torna agora muito mais preocupante a questão da inflação no curto prazo que a questão da atividade econômica, que está surpreendendo positivamente. Em suma, nesse podcast de hoje, analisamos, o Lixa analisou, o Caio completou, a decisão de amanhã do Comitê de Política Monetária sobre a taxa de juros, um provável aumento de 0,75, e, pouco a pouco, uma consolidação de um quadro em que de maior aperto monetário, juros mais altos, mas também refletindo uma mudança no quadro econômico bastante significativa em relação ao que se esperava poucos meses atrás, vale dizer, um crescimento, um comportamento do nível de atividades mais forte do que se imaginava, mas também uma inflação muito mais alta. Uma nova realidade macroeconômica que continuaremos analisando nos próximos podcasts. Até a próxima terça-feira.